Meu Deus do céu! Onde estamos? Estamos aqui, diretamente do Espaço Fiscal. Quanto tempo não apareço no Facebook? Gostaria aqui de contar com a participação de vocês, decisiva participação de vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha quem, Rei, Liga da Aprovação, seja bem-vinda, deixa eu ver, bem-vinda, bem-vindo, né? O concursando não tem sexo, né? Homens, mulheres, são todos iguais nessa briga. Hoje vamos dar início a uma correção especial. Na verdade, não é bem uma correção, é uma revisão de direito administrativo baseada em um simulado que eu considero relativamente simples. Quando eu falo relativamente simples, é porque você fez ele em casa, é só o direito administrativo, só o direito. Grande Rafa Gonçalves. Rafael Gonçalves, eu te devo o envio de uma obra, não é você que eu estou devendo? Acredito que sim. Diego Stive. Diego Stive, com certeza, Diego, eu tenho certeza que você gabaritou esse mimo que é esse simulado. Gente, eu fiz o seguinte, eu fui repartindo as questões conforme os itens do edital. Rafael Gonçalves, calma, calma que vai chegar, filho. Vai chegar. O que é seu está guardado, é o livro, é a aprovação. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma revisão do direito administrativo a partir de questões. A primeira questão, por exemplo, e aqui eu fiz uma abertura falando o seguinte, tem questões aqui que são inteligentes, sim, são inteligentes, mas tem questões que são tolas, elas são imbecis. E aí, o que quer dizer uma questão imbecil? Gente, aquela questão decoreba que hoje eu estava falando com meu irmão, se você me der mais 2 semanas eu não lembro o gabarito. É sério, sério. Porque às vezes isso acontece em prova. Eu estou lá no TEC, concurso, comentando, aí vem uma questão, cara, qual é o prazo mesmo? Qual é o limite mesmo? Eu não lembro, não deu tempo para fazer tudo. Só as 3 primeiras. Você está de brincadeira, Diego Chico. Está de brincadeira. Você vai ter que responder tudo, até o final dessa transmissão. E vocês vão perceber que até o final da transmissão, né, você tem questões pavorosas, né, apavorantes e questões relativamente tranquilas. Gostaria nessa primeira questão de falar sobre 2 tópicos. O primeiro tópico, origem, conceito e fonte do direito administrativo. E o segundo tópico, princípios da administração. Existe uma predileção da VUNESP hoje de começar a cobrar princípios que não são expressos, seja na Constituição Federal, seja no ordenamento jurídico em geral. Estão desacostumadas a cobrar o nosso vetusto ultrapassado LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando esses princípios são cobrados, eles são cobrados de forma temática, quer dizer, cai um princípio e a sua respectiva aplicação. E não a noção do princípio, mas sim a aplicação do princípio em um caso concreto. Exemplo da moralidade e o nepotismo. Exemplo das escolas de governo e o princípio da eficiência. Exemplo, o emprego da arbitragem e a legalidade. E é assim que funciona, é assim que vai funcionar na sua prova, e eu espero que os próximos certames tenham essa nova dinâmica. Mas a VUNESP, ela parece ter um carinho, né, especial pelos princípios implícitos. Tenho visto isso. Separei várias questões no curso aqui no Espaço Fiscal, Silvio Santos. Fizemos um curso longo, Diego Stive, ele fez todas as aulas, tenho certeza absoluta. Foi bem nos simulados aqui no Espaço Fiscal, embora eu não tenha feito as questões, eles já não me chamam mais. Eles não me chamam mais, atenção gente, não me chamam mais para fazer simulado aqui no Espaço Fiscal. Por quê? Porque eu não sei fazer simulado. E é verdade. Eu não sei. Eu quero fazer uma questão mais simples e às vezes a questão não fica tão simples e os alunos vão lá e descem um sarrafo. E aí a minha nota de avaliação vai lá embaixo. Pô, não, isso não vai cair na prova, isso não vai cair na prova. Eu sei que não vai cair. Mas eu tenho uma metodologia de simulado que foi a minha construção no ano
de 1999. Em 1990, no ano 2000, na verdade, no ano 2000, eu... Ah, obrigado. Camisa belíssima. É camisa retrô do Bangu, Atlético Clube. Eu tenho na mente ainda, do ano de 2000, a turma de simulado do Rio de Janeiro. O mestre de Clé Frontieri, por exemplo, ele é bem mais novinho do que eu, não parece, porque está acabado. Mas o tempo acaba, mora perto da praia, pega muito sol, e aí fica feio daquele jeito desgastado. Eu não, a pelinha branquinha, ó, novinha, né? Tava passando maquiagem agora, tô, ó, um menino, mestre de Clé. E o mestre Clé, ele não segue essa metodologia. Ele quer uma prova que seja mais real. E lá na academia do concurso, os simulados, gente, você chegava no simulado com a Cristina Lunática, Luna, com o mestre Lugon. Eu fui aluno do Lugon, cara. Olha só como o Lugon é velho. Alexandre Lugon, fera. Um dos melhores professores de tributário que eu já tive contato. Cristina Luna, direito constitucional, era uma queridíssima professora Cristina. Só que o simulado dessas pessoas era assim, absurdamente difícil. 10 questões de constitucional, eu chorava para acertar 4. Lugon, 20 questões de direito tributário do Lugon, gente, eu acertava 11, 12. Tiraram o Lugon, entrou um outro professor, comecei a acertar 19 de tributário. Saiu a Cristina, entrou um outro professor, comecei a acertar 9 em direito constitucional. Aí você fala, por que agora você acerta 9 e por que agora você acerta 19 em 20 em tributário? É porque o nível de cobrança é muito mais simples e muito mais real ao da prova. Mas você se prepara num nível tão escandalosamente difícil, e era essa a ideia da Academia do Concurso, te preocupar, deixar você realmente muito cascudo, para qualquer coisa que vier ser simples. Lembro de uma prova, eu fazia das 20 de contabilidade com Ed Louco, Ed Luiz, eu acertava 11 e 12 de contabilidade do Ed Luiz. 11 e 12. A média da turma era 5 e 6. Eu acertava 11 e 12. Na primeira prova de contabilidade que eu fiz, de 25 itens de contabilidade do SESP, eu acertei 24 e deixei um em branco. Eu acertei 24 questões de contabilidade. Gabaritei todas as provas de exatas de contabilidade que eu fiz na minha vida. Todas as provas. Por quê? Porque o nível é muito absurdamente alto. E é no que eu acredito. Embora muitos que caminhavam ali ficavam frustrados no meio do caminho. Ah, isso aí nunca vai cair. Ah, esquece isso. Esse simulado aí não presta para nada. Mas se você focar e acreditar realmente que aquilo dali não vai cair, mas te serve como um desafio, você se auto-desafiar o tempo todo, a coisa dá certo. A coisa vai andar. Então vamos lá à nossa primeira questão. Pensando nessa ideia de que hoje a banca VUNESP adora princípios implícitos, eu trouxe um princípio que já caiu na prova da VUNESP, não caiu, caiu na prova do SESP, mas na prova da VUNESP caiu o chamado princípio da juridicidade. Aí eu falei, bem, de onde saiu o princípio da juridicidade? Do livro do Diogo de Figueiredo Neto. Então, o examinador da VUNESP foi no livro do Diogo Figueiredo Neto e pegou o princípio da juridicidade. E o que é o princípio da juridicidade? Senão, a observância da lei e do direito. A observância da lei fria, seca e também requisitos de moralidade, impessoalidade, eficiência, um conceito um pouco maior do que a legalidade, abrangendo também a legitimidade, a justiça e não só a leitura fria da lei. Conceito de juridicidade. É o que está na questão? Não. Aí, como já caiu juridicidade, como princípio maior do que da legalidade, porque se aborda um conceito de legitimidade, eu fui no princípio da responsividade. O que é responsividade, senão o dever de prestar contas, o accountability, que não, a responsabilidade que não, o dever de prestar contas da boa e regular aplicação dos escassos recursos públicos, visando obter da sociedade uma legitimidade. Essa legitimidade vertical não só deve se preocupar com a accountability horizontal, mas ele também tem que ser vertical, societal, não é isso? Misto. Então, a resposta aqui vai ser letra E.
Mestre Silvio Sanji, obrigado, meu mestre, né, por mais essa oportunidade de estar aqui, né? Terça-feira, eu tinha esquecido, mestre. Hoje é feriado. Aí eu fui para uma feijoada, comi. Aí eu comi, bebi. Aí eu falei, pessoal, 4 horas, eu tenho que ir dormir um cadinho, né, para acordar para uma transmissão. Transmissão de direito administrativo, a matéria que eu mais aprecio. Mas a feijoada estava uma delícia, gente. Mas feijoada não vai cair em prova. Então vamos lá, leitura do item E. Pelo princípio da responsividade, o administrador público tem a obrigação de responder pela violação da legitimidade, cabendo-lhe prestar contas à sociedade. Não é pelo princípio da responsabilidade, é pelo princípio da responsividade. Não, mas o cara é você, né? Então a resposta é a letra E. Então parabéns àqueles que acertaram, mas se você acertou, você, caramba, cheguei por eliminação. Porque foi uma tolice, né? Trocar a responsabilidade por responsividade. A responsabilidade vai além da responsabilidade. Agora vamos lá, a leitura dos demais quesitos. Na letra A, nós sabemos que o direito administrativo ele tem várias formas de expressão. O que é uma forma de expressão se não uma fonte do direito administrativo? O que não é uma forma de expressão, uma manifestação do direito administrativo para nós. É como você enxerga o direito administrativo. E dessas formas variadas, a clássica, primordial, é a lei. A forma de você enxergar o direito administrativo é o direito legislado, é o direito positivo, é o direito posto, e não pressuposto. É o direito positivado, é a lei. Sejam as leis primárias, sejam leis no seu sentido secundário. Como assim? Uma lei pode ser primária, como lei ordinária, complementar, medida provisória, emenda à Constituição e até a Constituição Federal. Tudo isso é primário. Por quê? Porque cria um direito novo. Isso é uma fonte formal do direito administrativo, porque é o direito aplicável. E os decretos? Bom, decreto regulamentar ou executivo expedido com base no inciso C4 do artigo 84 não cria nada, não inova em nada, regulamenta a lei. É isso. Mas também é fonte do direito administrativo. Os atos normativos secundários são fontes do direito administrativo. É o direito aplicável. Paola Tsunami. Paola Tsunami. Né? Tsunami essa menina. É. E aí você vem, professor, aqui com um conceito de jurisprudência enquanto fonte formal, excepcionalmente. Você vem aqui com a jurisprudência com caráter vinculante, excepcionalmente. Por quê? Lá no sistema anglo-saxão, no sistema inglês, nós temos que a jurisprudência ela tem natureza vinculante. E você fala por quê? Porque o direito lá, gente, ele não é tão legislado. Né? Baseado em normas consuetudinárias, a Constituição norte-americana tem 7 artigos. Então, quanto menor o direito legislado, maior é o trabalho de interpretar o direito legislado. Então, por lá, a experiência é que a jurisprudência detenha um caráter vinculante, que é o chamado stare decisis. E ser fonte formal, o direito aplicável. E nós? Entre nós, não. A jurisprudência, enquanto conjunto reiterado de decisões, não tem natureza vinculante, só excepcionalmente. E também não é o direito aplicável, é uma forma de se interpretar o direito aplicável. É isso. É uma forma de se aplicar, num caso concreto, para fins de pacificação social, o direito aplicável. Grande mestre, o grande querido Carlos Antonácio, estou esperando por você essa semana e pelo Dimitri também. Olha lá, aguardo por vocês. Então, excepcionalmente, terá efeito vinculante, sim. Veja o exemplo da súmula vinculante. Excepcionalmente, será uma fonte formal? Sim. A súmula vinculante é direito aplicável. Não é a interpretação do direito aplicável. A súmula vinculante é o próprio direito aplicável. Então, o item A está perfeito. A letra B vem trazendo um conceito de direito administrativo sob a ótica do critério. Fala mestre Bangu, grande Monteiro, seja bem-vindo. No item B, o conceito de administração pública, o critério da administração pública conjuga 2 aspectos: a matéria, a função, a atribuição exercida e quem exerce essa atribuição.
Pelo aspecto material, leva-se em consideração o conteúdo do que é praticado. Pelo aspecto subjetivo, leva-se em consideração a estrutura formal do Estado. Então vamos lá. Pelo conceito amplo subjetivo, órgãos, pessoas, agentes políticos e administrativos, não há de se considerar os atos praticados pelos concessionários, pelos particulares enquanto concessionários. Não há. Porque concessionária não é pessoa estatal. É isso que eu quis dizer. Uma concessionária, o ato praticado é de direito administrativo. O ato. Mas se eu considero o ato, é porque eu levo em consideração o objeto, e não porque é uma concessionária. A concessionária praticou um ato de direito administrativo. Não sei. Eu não sei. Eu tenho que analisar o objeto, porque a concessionária não é uma pessoa que faça parte da estrutura formal do Estado. Então, pelo aspecto subjetivo, concessionária não faz parte da administração pública. É isso que eu quis dizer. Vamos lá ao item C. Do sistema anglo-saxão, o direito administrativo herdou o sistema de jurisdição una ou única do artigo 5º, inciso 35, verdadeiro, o mandado de segurança, o mandado de junção, o processo de agencificação, nossas agências controladoras, reguladoras, um modelo contratual de parcerias público-privadas. Seja bem-vinda, Ana Paula. E no direito italiano, que caiu na prova, uma prova esse ano, nós temos o conceito de mérito, autarquia e entidades paraestatais. Caiu assim, o conceito de entidades paraestatais vem do direito, resposta, italiano. Olha que maldade da banca. Então o item aqui eu quis trazer algumas contribuições. Por quê? Comumente, nós, concursandos, aprendemos as contribuições advindas do direito francês para a formação do nosso sistema jurídico. Direito francês. Afinal, é do direito francês a maior parte das contribuições para a construção do nosso direito administrativo. Exceto o contencioso administrativo, o sistema de dualidade de jurisdição típico do sistema francês, em que uma decisão administrativa não pode ser controlada pelo Poder Judiciário. Porque aqui pode, exceto o mérito administrativo, tudo pode ser controlado pelo Poder Judiciário. Inafastabilidade da tutela jurisdicional. Então aqui vamos agora ao item D, princípio da autotutela. É de abrangência mais ampla. Em termos de aspecto de controle do que o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. O mais difícil para vocês não é a redação, não é saber o conteúdo. Porque quantos cursos eu dei de direito administrativo ao longo da minha vida? Na verdade, não foram muitos. Por quê? Eu sempre fazia apenas um curso de direito administrativo. Eu só pegava uma turma de direito administrativo por semestre. É porque eu acredito nisso. Então pegava uma turma, preparava aquela turma durante um semestre inteiro. Quase 120 horas de direito administrativo. A turma ficava preparada em direito administrativo. De chegar no semestre subsequente, o caderno do aluno ser um verdadeiro livro de direito administrativo, permitindo aí fazer os mais variados concursos públicos. E aí o aluno chegava assim, pô, professor, eu entendo a sua linguagem, não é tão difícil entender o direito administrativo, mas no dia da prova, a linguagem é diferente, a banca escreve de forma diferente, mais polida, mais prolixa, mais, posuda. Gente, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: pode o Poder Judiciário analisar o mérito administrativo? O Poder Judiciário pode analisar o mérito administrativo? Não, não pode não. Pode o Poder Judiciário controlar a legalidade da administração pública? Se provocado, sim. E a administração pública, ela própria, pode anular o seu próprio ato? Pode. Pode revogar? Pode. E a revogação é o desfazimento por uma situação de mérito administrativo. Então, tomando em consideração a autotutela, ela é muito mais abrangente do que o controle jurisdicional. Porque enquanto o controle jurisdicional não pode incidir sobre o mérito,
Os aspectos da autotutela envolvem tanto o mérito quanto a legalidade. Foi isso que eu quis dizer. Então, o controle jurisdicional ele é um pouco mais restrito em relação à autotutela, que é o autocontrole promovido pela administração pública, a sua tutela sobre seus próprios atos. Vamos lá agora à questão número 2. Então, a questão número 1, letra E. Ou em São Paulo, item E. A questão número 2 eu trouxe para falar um pouquinho sobre o poder de polícia e o seu ciclo. Nós sabemos que o poder de polícia é uma atividade negativa do Estado. O Estado quer de você um não facere, o Estado não quer que você faça, ele não quer que você ultrapasse o limite de velocidade permitida, o Estado não quer que você venda um produto fora da validade, o Estado não quer que você beba e dirija, o Estado não quer isso. Mas se você fizer, o Estado tem à mão ferramentas para que você volte a cumprir a sua ordem, né? O Estado te fiscaliza e pode até te sancionar. Ou seja, o poder de polícia, enquanto atividade negativa, eminentemente negativa, pode se tornar repressiva, dentro do que a gente vai chamar aqui, nominar como ciclo ou etapas do poder de polícia. Começa pela ordem. Essa ordem tanto pode advir, tanto não, necessariamente advém da lei, porque como o poder de polícia atinge os particulares em geral, e o particular em geral não tem vínculo com a administração pública, ele só é obrigado a fazer ou deixar de fazer o que a lei o determinar. Se ele não tiver lei, ele não é obrigado a fazer. Então, por isso que o poder de polícia tem que partir do legislador. Mas o legislador ele é muito desconhecedor das tarefas mais primárias da administração pública. Então, deixa ali um trabalho de concretizar a lei, de esmiuçar a lei, de detalhar a lei, torná-la um pouco mais palpável pelo chefe do executivo, decreto do executivo. Então, a ordem de polícia, os atos normativos advêm do legislativo e do executivo. Essa é a ordem. Não faça. E vou ficar de olho. Vou te fiscalizar. Então vem a segunda etapa, a fiscalização permanente automática. Permanente automática. Eu te fiscalizo. E se você erra, terceira etapa, eu vou te sancionar. Será penalizado. Então, são ciclos. A ordem, a fiscalização, a sanção e, por vezes, aparece uma quarta etapa chamada consentimento. Onde eu quero chegar? É que para o STF, STJ, doutrina, determinadas etapas podem ser delegadas às empresas estatais. Uma empresa estatal é pessoa jurídica de direito privado, então ela pode receber a delegação do poder de polícia? Não. Ela pode receber a delegação de etapas do ciclo do poder de polícia. Para o STJ, STF ainda haverá uma decisão, e aí vai ficar um pouco mais precisa a análise a partir de nós, professores, a partir da decisão do STF, mas para o STJ, para a doutrina, a fiscalização e o consentimento podem ser delegados às empresas estatais, embora detenham personalidade jurídica de direito privado. O que não pode fazer a empresa estatal? Ordenar, ela não pode, porque ela não é chefe do executivo, não é legislador, e também não pode aplicar sanções. Então eu faço a leitura da letra B de bola. Aí você fala, pô, mas questão difícil. Não, gente, eu vou fazer a questão da letra B de bola, porque essa questão tem caído em todos os concursos. Olha lá a letra B. A primeira você pode ter errado, porque você não conhecia o princípio da responsividade. Mas aqui, não. Aqui você teria de ter acertado. Letra B. Na visão do STF, os guardas municipais lotados nas empresas públicas, que é uma empresa estatal, podem fiscalizar o trânsito? Sim, podem. Podem fiscalizar o trânsito. Bem como aplicar sanções? Não, não podem. Porque a empresa estatal não pode receber
a aplicação de sanção. Para o carro para eu descer. Exatamente, Diego. Letra B de bola. A resposta é letra B, gente. Entendemos isso? Então o erro é na letra B. E os demais itens são verdadeiros. E aí eu venho passando aqui pelos demais itens. Na letra A, questão clássica de prova, a lista de atos irrevogáveis. Nós sabemos que a revogação é o desfazimento do ato legal eficaz por motivo de conveniência e oportunidade, gerando efeito daqui para frente, chamado de ex, né? Nunc, bateu na nuca, vai para frente, ex nunc. Efeito ex nunc, para frente. Afinal, devem ser preservados os direitos adquiridos. Então, um ato que gera direito adquirido não pode ser revogado. Um ato exaurido não pode ser revogado. Os que integram um procedimento administrativo não podem ser revogados. Um ato complexo para a doutrina não pode, a não ser que os dois órgãos que participaram assim revoguem, mas um órgão sozinho não pode. Um ato vinculado não pode, porque se você não teve conveniência e oportunidade no momento da prática, não vai ter no momento do desfazimento. Como regra, não pode ser desfeito. Então, letra A, perfeita. Letra C, está perfeita. O município pode desapropriar um imóvel? Claro que pode. Não há nenhum obstáculo de um município desapropriar um imóvel. Mas da União? Não, da União não pode. Seguindo o princípio da preponderância do interesse, a União pode desapropriar todos os bens públicos, dos estados e dos municípios. Os estados de seus municípios. Mas o município não pode desapropriar os bens dos estados ou mesmo da União, de regra. Então, ao fazer isso, a desapropriação, embora o sujeito seja competente para desapropriar, incide sobre um conteúdo, um objeto que não é possível. Letra D. Embora admitida pelo ordenamento jurídico, a repristinação só é possível quando expressa. É verdade. O ato A foi revogado pelo ato B. Aí você, meu Deus do céu, revoguei o ato errado. Não era para ter revogado o ato A. Eu edito o ato C, mato o ato B e trago a vida. Ressuscito o ato A. Esse movimento de ressuscitar quem morreu é chamado de repristinação. Mas esse movimento só será cabível se o ato C for expresso. Estou cancelando o ato B para trazer à vida o ato A. Então a repristinação ela é possível se expressa. E o item E, talvez o mais difícil, aí é uma pegadinha, foi feito para que você escorregasse. A gente aprende que a convalidação do saneamento é um ato privativo da administração pública que incide sobre vícios sanáveis. O vício deve ser objeto de correção. Em que momentos os vícios podem ser corrigidos? São 5 elementos essenciais e juntos formam o mnemônico COFIFOMOB. Competência e finalidade formam motivo e objeto. Desses 5 elementos essenciais encontrados na Lei 4.717, que é a Lei de Ação Popular, dois podem ser convalidados. 2. A competência e a forma. Então você está dizendo que eu não posso convalidar a finalidade, o objeto e motivo? Não, não posso. Então vou ler lá. É ato vinculado à convalidação ou saneamento de vício decorrente da ausência de motivação do ato de licença para construir. Aí você, vício no motivo. Eu tenho certeza absoluta que eu levei alguém para o buraco de Agostinho. Vício do motivo não pode ser convalidado. Nem pode ser convalidado. Na verdade, gente, a ausência de motivação não é que não tenha motivo. A ausência de motivação é a ausência de formalização dos motivos. Eu deixei de dar capa, deixei de dar forma, deixei de exteriorizar os motivos. Então houve um vício de forma. Agora eu tenho que analisar. Tudo bem, houve um vício de forma. Num ato de conteúdo discricionário ou num ato de conteúdo vinculado? Licença para construir. É um ato de conteúdo vinculado.
Então aqui nós temos que a convalidação é ato vinculado, segundo a doutrina majoritária, seguida pela VUNESP e também CIONESP. É ato vinculado, afinal, a licença para construir é ato de conteúdo vinculado. O vício foi de forma, então não é assim tão essencial. Perfeito? Cumpridos os requisitos, só houve a falta de motivação. Né? Mas o motivo existe? Existe. É adequado? Sim. Só esqueceram de dar capa, de dar forma. E o ato é vinculado mesmo. Então, obrigatoriamente deve ser objeto de convalidação. Vamos à questão de número 3, sabendo que a primeira questão foi letra E, a segunda questão foi letra B de bola. A primeira, o princípio é responsividade, e na segunda, uma empresa estatal não pode aplicar sanção. Ela só pode consentir ou fiscalizar enquanto etapas do ciclo do poder de polícia. Vamos à terceira questão. Sabe quando você dorme, eu durmo, acordo, durmo, e eu tenho certeza absoluta de algumas coisas. Na prova da VUNESP em Guarulhos vai cair terceiro setor. Gente, vai cair terceiro setor. No primeiro simulado que eu apliquei para vocês, aqui no Espaço Fiscal Silvio Sandi, eu fiz uma questão inteira sobre o terceiro setor. Hoje eu misturei terceiro setor com a parte de organização administrativa. Mas eu tenho certeza absoluta que vai cair uma questão trazendo os traços distintivos entre OS e OCIP. Michele Soares, mestre Bruno Langoni, feríssimo. Esse aí, meu mestre, um grande abraço para ti. Vamos lá, ao primeiro quesito. Para esse primeiro quesito, eu gostaria de trazer uma lista de entidades que não podem, entidades sem fins lucrativos que não podem ser qualificadas como OCIP. Quem é que não pode ser OCIP? Quem é que não pode? Uma sociedade empresarial, até porque ela é destituída de finalidade, ela tem finalidade lucrativa, um partido político, um sindicato, uma fundação pública, um órgão público, não pode ser OCIP. Quem não pode mais ser OCIP? Sociedades cooperativas não podem ser OCIP, entidades religiosas não podem ser OCIP. Quem não pode ser OCIP? Organização social. Então temos aí uma pequena lista, e dessa lista eu destaco a organização social como impeditivo de dar a ela a qualificação enquanto OCIP. Ela não pode. Não pode. E no item 1 diz: as organizações sociais só podem firmar o termo de parceria se houver sua qualificação prévia por portaria como OCIP. Não, elas não podem. Uma OS não pode ser OCIP. Então ela nunca vai celebrar um termo de parceria. Perfeito? Então o item 1 ele é falso. Eu fico entre as letras B, D e E. Vamos ao item 2. Uma instituição hospitalar e suas mantenedoras, elas não podem ser qualificadas de forma vinculada como OCIP se não prestarem serviços gratuitos, diz a lei. Olha a pegadinha. Então uma entidade hospitalar pode ser qualificada como OCIP? Sim. Se ela presta serviços gratuitos, não há nenhum problema nesse sentido. Uma entidade hospitalar que preste serviços gratuitos à população, constituída há mais de 3 anos, ao solicitar ao Ministério da Justiça a qualificação como OCIP, deverá ser qualificada como tal, atendidos os demais requisitos legais. O que eu quis trazer aqui para vocês, o item verdadeiro, o que eu quis trazer. Primeiro, que essa entidade hospitalar, se ela presta serviços gratuitos, beleza, ela pode ser qualificada. Se o serviço é não gratuito, ela não pode ser qualificada. Está na lei. E quando ela solicita, se ela atender os requisitos legais, o Ministério da Justiça não pode indeferir o seu pleito, porque o ato é vinculado distintamente da qualificação de uma organização social, a qual o ato de qualificação ele é discricionário. O ato de qualificação do OCIP vinculado, o ato de qualificação da OS, o ato de qualificação da OCIP vinculado
enquanto da OS é discricionário. Guarda carinhosamente essa informação. E tem mais um detalhe aqui. Você está dizendo que tem mais de 3 anos. Sim, porque esse requisito surgiu no ano de 2015. A lei foi alterada para prever, como medida acautelatória do interesse público, a ideia de só qualificar como OCIP aquela entidade sem fins lucrativos que tenha mais de 3 anos. Por quê? Infelizmente, a gente não precisa entrar aqui em detalhes, as pessoas criavam uma OCIP para formalizar o termo de parceria com o Estado, receber dinheiro, às vezes até via emenda parlamentar, não preciso explicar detalhes, e no momento que ia prestar contas, não tinha feito absolutamente nada. Nada. Pegou tudo na internet. E era para fazer um estudo amplo e saiu pegando tudo na internet, imprimindo, e lá milhões de reais passado para aquela OCIP, que foi criado naquele ano após a eleição. Hoje, acabou. Então ela tem que ter no mínimo 3 anos de vida para assim ser qualificada enquanto OCIP. Então, o primeiro item é falso, o segundo é verdadeiro, fica o falso verdadeiro, ou é letra D, não é isso? Falso verdadeiro, ou letra E. Aí eu venho falso, verdadeiro, 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 falso, falso. É o último item. Na hora da prova, se eu tenho certeza que o primeiro é falso, que o segundo é verdadeiro, o último item é que vai decidir a questão. Então eu não vou ficar lendo o resto, gente. Eu vou ler depois. Aí eu vou para o último item. A Câmara Municipal é um órgão público? Sim. Centro de competência destituído de personalidade jurídica. A Câmara Municipal é um órgão independente. No entanto, detém uma personalidade judiciária para o STF, para a doutrina, unânime. Os órgãos independentes e os órgãos autônomos detêm personalidade judiciária, capacidade postulatória, podendo ajuizar uma ação em seu próprio nome, o que habilita para discutir direta e judicialmente o repasse do fundo de participação? Não. Peraí. Não. Porque para o STJ, em súmula, só se exerce essa personalidade judiciária para a defesa de suas próprias prerrogativas institucionais. Para a defesa de suas próprias prerrogativas institucionais. E não para o fundo de participação do município. Isso não é uma prerrogativa institucional da Câmara Municipal. Isso gerou uma súmula do STJ e eu acredito piamente que venha a ser cobrado em prova. Então esse último item ele é falso. Logo a resposta é a letra D, de dedo. Vamos ler o item 3. Na delegação legal, que vocês chamam de outorga, o Estado por lei transfere a titularidade e a execução. Ao passo que na delegação negocial, chamada por vocês simplesmente por delegação, transfere-se apenas a execução dos serviços públicos, ainda que essenciais. Por que eu acrescentei ainda que essenciais? Porque a VUNESP adora colocar que um serviço essencial não pode ser concedido. Pode ser concedido, pode ser permitido, sim, a particulares, embora essencial. Item 4, está falso. O item 4 está falso. E por quê? O prazo em quádruplo conferido pelo Código Civil às autarquias para contestar, gente, não tem mais. Hoje o prazo foi unificado. Hoje é prazo em dobro, seja para contestar, seja para recorrer, seja para qualquer coisa dentro do processo. É o que a gente chama de prazo endoprocessual e não exoprocessual. Dentro do processo, as autarquias, porque dentro de um conceito de fazenda pública, e as fundações públicas de direito público, porque fazenda pública, contam com prerrogativas de fazenda pública, dos quais o prazo em dobro para recorrer, para contestar, para qualquer coisa dentro do processo
que corre regido pelo Código de Processo Civil, ok? Então esse item é falso, porque não é mais em quádruplo, houve uma unificação. Que bacana, né? Ou seja, é uma questão difícil, gente, muito difícil. Mas a partir de agora, é o que eu falo para vocês, vocês têm mais conteúdo. Caramba, agora eu relembrei que a OS não pode ser o CIP. Eu sei que o termo que a OCIP usa é o termo de parceria e a OS é contrato de gestão. Eu sei que o ato de qualificação da OCIP é vinculado e hoje tem um requisito de 3 anos. O simulado é para isso. É para acrescentar à sua vida um pouco mais de conteúdo. Não é para você acertar a questão. Se você acertou, parabéns, ótimo. Você fala, caramba, escorreguei na última. Mas agora você sabe que a Câmara Municipal, embora detenha essa personalidade judiciária, não tem personalidade jurídica, mas capacidade judiciária, personalidade judiciária é para a defesa de suas próprias prerrogativas, e não para defender o município como um todo. Vamos à questão de número 4. Eita! Questão 4, eu considero pavorosa. Essa questão aqui é pavorosa. Por quê? Eu tentei nessa questão. Alexandre Araújo, toque profissional por aqui. Obrigado, Edson Henrique. Você é nosso. Eu errei a última. Rita, errou, mas não erra mais. Não erra mais. Vamos lá, a questão de número 4. Essa questão de número 4 eu considero a mais difícil nessa lista. É aquela questão que essa acertei, essa e eu errei a primeira. Essa questão de número 4 é aquela que daqui a 3 semanas, eu não lembro mais o gabarito. Então por que você trouxe, professor? É porque, gente, se a banca trouxer uma questão como essa, informações como essa, a gente não vai escorregar. A gente não vai escorregar. Olha só que interessante, coisas novas em termos de conteúdo. O item 1 vocês conhecem, eu faço a leitura. Nós sabemos que o artigo 175 do texto constitucional trabalha o conceito de serviços públicos. Na verdade, conceito não. Traz a noção do serviço público como de titularidade do Estado, permitindo o Estado a prestação indireta, seja por meio de concessionárias, seja por meio de permissionárias, precedida a contratação das entidades, das pessoas, do consórcio, conforme o caso, sempre de licitação. E aí vem a lei número 8.987 e a lei 9.074, é isso mesmo, lei 8.987 e a lei 9.074 que vocês não leem. Nos antigos concursos da ESAF, ela sempre, quando queria machucar você, ela ia na lei 9.074. Mas não machucava só você não, e machucava também. Tanto que os PDFs que eu fazia, eu sempre colocava essa lei 9.074. Porque ela é recheada de informações, a ESAF ia lá e pegava um prazo, pegava um artigo perdido e colocava lá e ninguém acertava a questão. Coisa de ESAF. Mas vai que a maledita VUNESP faz isso também. Aí veio a lei 8.987 e trouxe 2 instrumentos de delegação, 2 instrumentos em que os particulares podem receber do Estado a título e exercer a título de colaboração, descentralização por colaboração, prestarem serviços públicos, ainda que essenciais. A lei ela trata inteira de concessões, mas tem um artigo na lei, perdido na lei, falando sobre permissão. A permissão é um contrato administrativo de adesão, de natureza precária e revogável. Natureza precária é porque ele pode ser cancelado a qualquer momento, não abrindo direito à indenização ao particular. Revogável, eu não vou entrar aqui no conceito de revogável, porque eu tenho uma noção doutrinária distinta do que escreve a maior parte dos doutrinadores. Então, revogável é o que eu vou falar para vocês.
As permissões de serviço não são formalizadas por atos administrativos. Não. É por contrato administrativo de adesão, sendo dotadas de precariedade e revogabilidade unilateral. Esse item é verdadeiro. Não é um ato administrativo em seu sentido estrito. É um contrato administrativo de adesão. E o item é verdadeiro. Então, assim, o item 1 é verdadeiro. É verdadeiro. Mas não dá para acertar nenhum, não dá para fazer nada aqui ainda. Item 2. O item 2 é uma pegadinha, assim, que já caiu em prova do CESP, da FGV e da FCC. A Lei 9.074, que é uma lei posterior à Lei 8.987, nos revela que o responsável pelo projeto básico, o responsável pelo projeto executivo, ele não é impedido de participar da licitação. E, peraí, na Lei 8.666, no artigo 9º, vem dizendo que o responsável, o autor, pelo projeto básico não pode participar direta ou indiretamente da licitação. Na Lei 9.074 de Serviços Públicos, vem dizendo o contrário. Então aqui, gente, é uma questão pavorosa, porque você aprende uma coisa na Lei 8.666 e na Lei 9.074 de Serviços Públicos nós temos uma dinâmica diversa. O item 2 é verdadeiro, pela Lei 9.074 de 1995. É verdadeiro. Item 3. Não sendo um serviço de saneamento ou de limpeza urbana, ou já constantes nas constituições e leis orgânicas, as entidades federativas somente podem executar serviços públicos se houver lei que lhes autorize e fixe os termos. Artigo 2º da Lei 9.074. Verdadeiro. Então vamos anotando isso? Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Tem resposta? Ainda não. Ainda não dá para achar resposta. Eu sei que os 3 primeiros itens são verdadeiros. Vamos ao item 4. No caso de a concessionária não atender intimação, e aqui esse item 4 é cara de Funesp. Isso aqui foi alterado recentemente na lei, porque antes a lei previa sonegação fiscal, e aí não tinha prazo para regularização. Olha só como mudou. No caso de a concessionária não atender intimação no prazo de 180 dias para apresentar o documento de regularidade fiscal. Então ela não tem regularidade fiscal, aí o que faz o poder concedente? Intima a concessionária para que no prazo de 180 dias apresente a regularidade fiscal. Então ela vai correr durante 6 meses para se regularizar, né? Regularizar com o fisco. Está devendo, é sonegadora. E aí vem. E o prazo é esse, 180 dias. Será instaurado primariamente, olha lá, será instaurado inicialmente um processo administrativo de inadimplência visando a decretação de caducidade, a qual dispensa a indenização prévia, à semelhança do que ocorre no processo de encampação. Então esse item, eu quis trazer algumas coisas. Essa alteração legislativa da abertura do prazo de 180 dias para a regularidade fiscal, trouxe aqui uma distinção entre caducidade e encampação. Enquanto a encampação se dar por interesse público, e nesse momento prévias, autorização legislativa e indenização, a caducidade é por causa da falha da execução do contrato por parte da concessionária, dispensando essa prévia indenização ou mesmo autorização legislativa. O item está quase perfeito, não fosse o erro. Como assim? Erro? Temos um erro. E o erro, gente, é o seguinte. Diz assim: será instaurado o processo de inadimplência? Não. Se você abrir o artigo, eu não vou conseguir abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. 8987, deixa eu abrir aqui rapidamente. Eu não vou lembrar de cabeça qual é o artigo, não vou mesmo lembrar, o meu computador também não vai deixar eu lembrar, mas lá na lei, no artigo
30, artigo 38, provavelmente, não vou lembrar, diz lá o seguinte, que antes de você abrir o processo de inadimplência, você tem que comunicar formalmente à empresa e dar a ela um prazo para que ela possa corrigir. Então, antes da abertura do processo, deve a administração abrir um prazo para a correção. Vou repetir, antes do processo de inadimplência, que tende à caducidade do contrato, a administração pública deve abrir um prazo para que a empresa, para que a concessionária se regularize. É isso. Então esse item está errado. Esse item está errado. Opa, o computador abriu? Eu acho que vai abrir. Agora vai, peraí. Só um instantinho. Ajuda, computer. Poxa, tá tão... Ajuda aí. Por quê? Vocês estão comendo a minha internet. Deixa eu ver aqui. Lei 8987. 8987. Tá abrindo, tá abrindo. Deixa eu ver se é o artigo 38. Gente, muito artigo, né? Muita lei. Guardar isso tudo não dá. O artigo 27 fala da caducidade, o artigo 25 da responsabilidade perante terceiro, artigo 6 dos requisitos. Meu Deus, não dá mesmo. E também isso não vai cair em prova, né? Já vi cair na prova uma vez. O artigo da Constituição que fala do princípio da não afetação. Isso já caiu em prova. Aí perguntava se era 167 parágrafo 4º ou 167 inciso 4º. Tristeza, triste. Olha aqui, é o 38 mesmo. Não será, parágrafo 3º, não será instaurado processo de inadimplência antes de comunicar à concessionária detalhadamente o descumprimento, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas. Dando-lhe um prazo para corrigir as falhas. Então guarda carinhosamente essa informação. Tá? Não seria para a delegação e não para a execução, executar serviço. Não entendi, Diego, o que você quis dizer. Depois você manda lá no zap para mim. Então, gente, parágrafo 3º do artigo 38. Tem que abrir um prazo para a correção das falhas. Voltando lá ao nosso simulado. Então o item 4 está falso. Item 5. As associações públicas, o que acontece? No edital de vocês tem lá consórcios públicos. E eu acho que a questão vai ser bem simples. Se cair consórcio público, vai ser bem simples. Um consórcio público é um agrupamento dentro de uma ideia de federalismo cooperativo, um agrupamento formado com exclusividade por entidades políticas. Não há uma entidade administrativa como autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista. É um agrupamento formado só por entidades políticas. Esse agrupamento ele pode adquirir ou personalidade jurídica de direito público, quando teremos uma associação pública, ou de direito privado. Quando for uma associação pública, integrará a administração indireta de todos os entes consorciados. Quando é associação pública, pessoa de direito público, é criado diretamente por lei. Quando é de direito privado, a lei só faz autorizar sua instituição. Eu leio o item 5. As associações públicas criadas por lei integrarão a administração descentralizada de todas as unidades políticas. Todas. Estando sujeitas à fiscalização contábil, operacional e patrimonial do tribunal competente para julgar. Olha aí, maldade, né? Agora, eu senti até um arrepio agora. Aqui, ó. Julgar as contas do chefe do executivo. Porra, já ia falar sacanagem, professor. Eu não percebi isso. Agora você lendo, enfaticamente, eu percebo o erro. Porque o Tribunal de Contas não julga as contas do chefe do executivo. O Tribunal de Contas aprecia as contas do executivo. Então o item 5 ele é falso.
porque não há julgamento pelo Tribunal de Contas. É só trocar a palavra julgar e escrever apreciar. Todo o resto está perfeito. Todo o quesito está perfeito. Não fosse o verbo julgar. Vamos ao item 6. O ente consorciado somente poderá ser excluído do consórcio por não ter consignado dotações para suportar as despesas do contrato de rateio depois de prévia suspensão. O que acontece? Quando as entidades políticas se reúnem em torno desse objetivo comum, que é prestar um serviço de natureza dentro de sua competência comum, em termos constitucionais, colaboração, federalismo cooperativo, elas devem entregar recursos para o consórcio. Qual é a forma que tem a entidade política consorciada para entregar dinheiro ao consórcio? É por meio de um contrato de rateio. É isso mesmo. Vamos ratear. Vamos ratear. Quanto você, União, vai dar, quanto você, Estado, vai dar, quanto município você vai dar para a formação desse consórcio. E todo o dinheiro público da União, do Estado, do município, vem como? Vem de uma dotação orçamentária. Vem de uma dotação orçamentária. E a dotação orçamentária está na lei orçamentária. Mas para estar contido na lei orçamentária, você tem que propor a inserção daquela dotação orçamentária específica para fazer face a despesas decorrentes do contrato de rateio que você assumiu dentro de um consórcio público. Quando você não tem dotação própria, você comete ato de improbidade administrativa, é isso mesmo, ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Prejuízo ao erário, sim, gente, o consórcio vai ficar capenga. Se a União deixa de entregar dinheiro para o consórcio fica capenga. A prestação de serviço vai ser inadequada, vai ter prejuízo ao erário. E além disso, a União, se não entregar, se não tiver essa dotação, ela poderá ser excluída somente depois de uma prévia suspensão. Não é assim. Eu não consignei. Tudo bem, está suspensa. Eu não consignei, está excluída. Não. Antes de excluir, passa por um processo prévio de suspensão. Então o item 6 é verdadeiro. Então vamos lá as alternativas. 2, 3 e 6 são verdadeiros. O 2 é verdadeiro, o 3 é verdadeiro e o 6 é verdadeiro. Resposta letra A. B de bola. 1 e 4. Não, 4 é falso. Letra C. 2 e 5. O 5 é falso. D. 1, 3 e 4. 1 é verdadeiro, o 3 é verdadeiro, mas o 4 é falso. Todos, exceto o item 6. Não, o item 6 inclusive é verdadeiro. Então a resposta é a letra A. Vamos à questão de número 5. Essa questão de número 5 eu combinei três tópicos na teoria de vocês. 3 tópicos. Na verdade, do edital. Controle, responsabilidade e improbidade. É correto afirmar, exceto. O que é incorreto? Nós sabemos que o STF ele divergia sobre a responsabilização do agente político, tomando como base a lei de improbidade administrativa. Determinados agentes políticos respondem com base na lei de crime de responsabilidade, pelo crime de responsabilidade. Então havia precedentes do STF dizendo que determinados agentes políticos não responderiam por improbidade administrativa pelo fato de já responderem por crime de responsabilidade. O STJ tinha um entendimento um pouco diferente, inclusive se começou no âmbito do STJ a reconstrução da jurisprudência do STF. O STJ foi mais corajoso, estendeu a lei de improbidade para governadores, estendeu a lei de improbidade para vereadores, estendeu... Senhor, o item 1 está falso? Voltando aqui, gente. Item 1... O item 1 é verdadeiro. Rita, o item 1 é verdadeiro. 1, 2 e 3. Gente, olha só, essa questão, você tem que... Estão corretos.
estão corretos, eu só posso ter itens corretos. Então, por exemplo, voltando à quarta questão. Letra A, 2, 3 e 6. Todos são corretos. Item B, 1. Na letra B, o 1 é verdadeiro. Mas o item 4 é falso, Rita. O item 4 é falso, então não pode ser letra B de bola. Letra C, 2 e 5. O 2 é verdadeiro, mas o 5 é falso. Porque não é julgamento, é apreciação. Item D, o 1 é verdadeiro. O 3 é verdadeiro, mas o 4 é falso. Então não pode ser letra D. Então, assim, apesar de o item 1 ser verdadeiro, eu fui colocando junto com o item 1 outros itens não verdadeiros. Eu só posso ter itens verdadeiros. Estão corretos. Se eu tiver um errado, já não pode ser a resposta. Então, eu não coloquei assim, 2, 3 e 6 apenas. Não, estão corretos? Estão. Não falei apenas. Então, cuidado com esse tipo de construção de questão. Tá? Vamos lá. Voltando à questão 5, então, o STJ começou a estabelecer na sua jurisprudência, a ideia de um duplo regime sancionatório. O que quer dizer? Eu tanto posso responder pelo crime de responsabilidade, como também pela improbidade administrativa. Vários precedentes do STJ acabaram por contaminar positivamente a ideia do STF. E o STF é o guardião, gente. Ele é o guardião da Constituição Federal. É ele o intérprete maior, tomando como base, como parâmetro, a Constituição Federal, nossa Constituição da República. E nesse momento o STF estabeleceu que um agente político, ele tanto pode responder pelo crime de responsabilidade, como também pela improbidade administrativa. Afinal, são regimes diversos. Então há um duplo regime de responsabilização para os agentes políticos. E o ato de improbidade administrativa tem prerrogativa, tem foro prerrogativa de função? Não, porque o texto constitucional, quando prevê o foro prerrogativa de função, só prevê, atenção, só prevê, travou aí, deixa eu ver aqui, vou colocar na rede para ver se melhora um pouco. Pessoal, troquei, vê se melhorou um pouquinho a transmissão. Troquei, estava no 4G, coloquei para o Wi-Fi, ver se vai travar menos do lado daí. Não, travou, está normal, está ok, então prosseguindo. Então, o STF estabeleceu um duplo regime sancionatório pelo crime de responsabilidade, pela improbidade e mais, afastou o foro por prerrogativa, piorou? Vixe Maria. Monteiro, voltei. Eu troquei do 4G para o Wi-Fi. Não sei se o Wi-Fi vai ficar um pouquinho melhor. Vou até tirar aqui da internet do computador para aumentar um pouco, melhorar. Estava melhor antes. Vixe Maria, então vamos voltar para o 4G. Calma aí. Espera aí, vamos voltar. Gente, eu voltei para o 4G. Como é que pode um 4G ser melhor que uma internet de 30 mega? Meu Deus. E aí? Retomando nossa transmissão. A improbidade administrativa é um ilícito de natureza civil. Por isso, o STF falou, não há foro por prerrogativa de função. Porque todo foro por prerrogativa de função é para a prática de crimes. E improbidade administrativa não é crime. Então, um agente político responde duplamente, seja pelo crime de responsabilidade, seja pela improbidade, e a eles não se estende o foro por prerrogativa de função. Qual é a resposta? Letra C. Vou ler o item C e vou explicar por quê. Exceção do presidente da República, não há, para os demais agentes políticos, foro por prerrogativa de função quando da prática de atos de improbidade, conforme a Lei 8429. Professor, não entendi. Não está certo o item C? Não está certo. Porque na decisão do STF ele estabeleceu que todos os agentes políticos têm um duplo regime de responsabilização. Todos, exceto
o presidente da República. Exceto o presidente da República. Quero dizer que presidente da República não responde por improbidade administrativa. Então, gente, exceção. Então, o presidente da República tem foro por prerrogativa de função para a prática de improbidade administrativa? Não, ele nem responde. Então está falso o item. Faça a leitura desse item pelo raciocínio lógico. Exceto o presidente, os agentes não têm. Então o presidente tem foro por prerrogativa de função para ato de improbidade da Lei 8429? Não, não tem, porque ele sequer responde por improbidade administrativa. Ele só responde por crime de responsabilidade. Entendemos isso? Agora façamos a leitura do item A. O agente público que por culpa grave ou erro grosseiro transferir recurso a uma entidade privada sem fins lucrativos, sem contrato, não incorrerá em ato de improbidade administrativa. Aí você, professor, não incorrerá? Não incorrerá. Nós temos 3 tipificações de improbidade na Lei 8429. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ferimento a princípios da administração pública. Tirando o prejuízo ao erário, do artigo 10, que pode ocorrer por dolo ou erro grosseiro, culpa grave, repito, tirando o prejuízo ao erário, do artigo 10, que também pode ser configurado a partir da culpa grave, enriquecimento ilícito e ferimento a princípios, necessariamente a conduta deve ser dolosa. Vem cá, houve dolo? Não, houve culpa. Então não há improbidade administrativa, porque aqui é ferir princípio da administração. Quando você transfere o recurso e não formaliza o contrato, você fere um princípio da administração. Mas como foi por culpa, não houve dolo, então não há improbidade administrativa. Dificílima sentença. Item B é uma grande aposta do concurso. Nós sabemos que as contas, sejam de governo, sejam as contas de gestão do prefeito, elas vão ser julgadas, elas vão ser apreciadas pelo Tribunal de Contas. Lá de Guarulhos, vai ser pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse parecer do TCE de São Paulo vai para a Câmara Municipal de Guarulhos. Esse parecer pode ser derrubado? Pode. É um parecer prévio, conclusivo, mas é não vinculativo. Ele pode ser derrubado, sim, mas se exige um quórum específico de, no mínimo, 2/3 dos membros da casa. Essa questão vai cair na sua prova. Letra D. O STF ele estabeleceu determinadas situações em que nós aplicamos no Brasil hoje a teoria do risco integral. Pela teoria do risco integral, não há excludentes de responsabilidade. Pela teoria do risco integral, ainda que haja culpa exclusiva da vítima, um caso fortuito, força maior, um evento de terceiros, exclusivo de terceiros, o Estado ainda assim vai responder, dentro da teoria de que o Estado é um segurador universal. Que situações são essas estabelecidas pelo STF de aplicação do risco integral dentre nós? Entre nós, acidente nuclear, atentados terroristas e danos ambientais. Então o item D está perfeito. Item E, na visão do STF, não se admite, ainda que facultativamente é chamada denunciação da lide. O que isso quer dizer? O particular ingressa com uma ação de responsabilidade civil objetiva, extracontratual contra o Estado, e o Estado se volta contra o agente público dentro do próprio processo judicial. Ele não espera terminar, transitar em julgado, para depois inaugurar uma ação de regresso, não. Ele já chama o agente público e quer trazer para dentro do processo. Aí o juiz diz, não, vai trazer não. Não, mas foi ele ele é o culpado. Não, mas não vai trazer não. A lide é contra você, Estado. Se você trouxer para o processo o agente público, você vai misturar a sua responsabilidade objetiva com a subjetiva dele e vai piorar a situação do particular. Então o STF
não permite a denunciação da lide. Você, Estado, tem que aguardar o final da ação para só depois ingressar com uma ação regressiva contra o seu agente público, e ainda assim, se ele tiver praticado o ato com dolo ou com culpa. Entendemos isso? O STF. O STJ entende que é facultativo. A doutrina entende que é facultativo. Mas o STF abomina essa possibilidade. Por enquanto. Teremos mudanças em breve na cabeça do STF. A cabeça do STF não é o STF, são os ministros que formam o STF, gente. O que pensa o STF não é o STF, mas sim seus ministros. O item E, na visão do STF, não se admite... já fizemos essa leitura, o item é verdadeiro. Vamos à sexta questão, lembrando que a quinta questão foi letra C. Por que letra C? Presidente da República não responde por improbidade administrativa. Portanto, não há sequer de se falar em foro por prerrogativa de função para ele. Ele só responde por crime de responsabilidade. É o único agente político que só responde por crime de responsabilidade na visão do STF. Sexta questão. A sexta questão é uma aposta que eu tenho muito grande de que isso pode acontecer na sua prova. Eu peço carinhosamente, leia, releia sobre margem de preferência. Se eu, VUNESP, vou colocar alguma coisa, vou colocar margem de preferência. Eu acho que a VUNESP, se já me viu no primeiro simulado, já me viu no segundo simulado, eles vão alterar a questão. Pô, esse cara sabe que vai cair esse negócio. Vai cair margem de preferência. Vai cair margem de preferência. Então eu trouxe uma questão inteira só sobre margem de preferência. Vamos lá. Nós sabemos que, ao lado da garantia da isonomia e seleção da proposta mais vantajosa, surgiu um terceiro pilar para a licitação, que é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. A ideia de que a licitação ela não é só uma natureza estritamente econômica direta. Econômica sempre é, mas aquela econômica direta da proposta mais vantajosa naquele momento. Porque pode ser naquele momento, beleza, mas eu devo me preocupar com as próximas gerações. E dentro dessa ideia da promoção do desenvolvimento nacional sustentável, surgiram as licitações verdes, né? Vamos nos preocupar com o descarte dos resíduos sólidos, vamos nos preocupar com as medidas compensatórias das empresas para com o meio ambiente e vamos estabelecer aqui margem de preferência para o que é nacional, para um serviço nacional. A margem de preferência surgiu o seu DNA, a sua origem é para proteger nossos produtos manufaturados e nossos serviços nacionais. Essa foi a ideia primária da margem de preferência. Um pouco mais à frente, a margem de preferência foi estendida às empresas que reservem vagas aos portadores de deficiência, aos reabilitados da Previdência Social e que atendam os requisitos da legislação de acessibilidade. O item 1. Não há vedação de fixação de margem de preferência para uma empresa estrangeira que reserve vagas para pessoas com deficiência ou reabilitadas na Previdência Social e que atenda à legislação de acessibilidade. Não há vedação. Porque são duas situações. A primeira, só para produtos manufaturados e serviços nacionais. A segunda é para empresas que reservem vagas. Uma estrangeira pode reservar vaga. E a ela ser conferida essa margem de preferência. Porque é uma função regulatória, é uma função social que não é estritamente de proteção do mercado, né, produtor. Não é isso. Mas sim a ideia da produção, a ideia da proteção do hipossuficiente. É uma outra vertente da lei de licitações. Também função social, também função regulatória da licitação. Então o item 1 é verdadeiro. Item 2. Há previsão normativa específica para a fixação de margem de preferência às empresas com capital brasileiro, desde que tenham no mínimo 5 anos. Se você encontrar isso em algum lugar,
você passa para mim, tá? Se você encontrar essa previsão normativa aí, você passa para mim, porque eu não conheço. Isso aqui caiu numa prova agora, eu falei, pô, isso não existe. Foi até procurar, isso não existe. Tá? Empresa de capital brasileiro, capital nacional, isso inclusive foi revogado. Hoje você não pode mais criar essa distinção. Isso é inconstitucional. Item 3. A revisão da margem de preferência não poderá ser superior a 5 anos. Verdadeiro? E aí você leva em consideração geração de emprego e renda, o custo adicional dos produtos, o efeito na arrecadação dos tributos federais, estaduais, municipais. Cara, isso não vai cair na prova? Claro que vai cair na prova. Verdadeiro. Então, item 2, falso. Item 3, verdadeiro. Se o Serviço Nacional é resultante do desenvolvimento e inovação tecnológica realizado no país, é facultada ao Executivo Federal fixar a margem de preferência adicional, a qual, somada à margem de preferência tradicional, não poderá ser superior a 25% sobre o valor dos preços estrangeiros. Verdadeiro. Esse item é verdadeiro. E o item 5, não há vedação de a margem ser estendida, total ou parcialmente, aos bens originários dos Estados partes do Mercosul. Verdadeiro. Tá? Tentei reunir em uma única questão vários aspectos sobre margem de preferência, que é uma aplicação do nosso princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Então, o item 1, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, eu tenho letra E. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Resposta, letra E. Sexta questão, letra E. Sétima questão. A sétima questão é, resolvendo algumas questões do TEC, concurso, eu me deparei com a aplicação de um artigo muito específico da lei. Se a banca Vunesp quiser machucar vocês, ela vai conseguir. Porque essa lei de licitações ela é recheada de detalhes. Por exemplo, temos aqui a aplicação nessa questão do artigo 42. O artigo 42 trata das concorrências internacionais. Lá no artigo 42 vem todo o tratamento de uma concorrência internacional. E essa concorrência internacional, inclusive, com a participação, com o fomento, com recursos advindos de organismos internacionais, organismos multilaterais. A resposta é letra A, tendo como base o artigo 42 da Lei de Licitações. Nas concorrências internacionais, financiadas por organismo multilateral, são admitidos critérios de seleção próprios do organismo, não conflitantes com o julgamento objetivo, que é um princípio da Lei de Licitações. Você não pode se utilizar de critérios sigilosos, secretos ou subjetivos. Ainda que o organismo possa utilizar o seu próprio critério de classificação, de seleção, tudo bem, mas ele não pode ser secreto, ele não pode ser sigiloso, porque ele não pode deixar de observar o julgamento objetivo. Bem como exigir dos licitantes estrangeiros que cotem em moeda estrangeira. Quando o licitante estrangeiro ele pode cotar em moeda estrangeira, o nosso licitante aqui no Brasil também poderá. Tá? Até para que haja um equilíbrio no momento de você avaliar os preços. Então você confere à licitante brasileira idêntica possibilidade. Resposta letra A, artigo 42. E os demais itens são falsos. Vamos lá. Se o valor de uma licitação for superior a 330 milhões, é o que a gente chama de imenso vulto. Imenso vulto. 100 vezes o limite da concorrência para obras e serviços de engenharia. O limite para serviço de engenharia e obras é de 3,3 milhões de reais. Vezes 100, 330 milhões de reais. É o chamado imenso vulto. Facultar-se-á uma audiência pública? Não, ela é obrigatória. Quando ultrapassa 100 vezes o valor da concorrência, artigo 39 da lei, salvo engano, diz que a audiência ela é obrigatória. São sempre anexos do edital. Para o item C, eu gostaria de relembrar o seguinte. A licitação sempre tem, na lei 8666, sempre tem um projeto básico. Sempre.
É o projeto básico que você descreve o objeto e permite às empresas a formalização de suas propostas de preços, técnicas, caso envolva a técnica. Então, sempre tem projeto básico. Ocorre que a lei, no artigo 7º, permite que o particular contratado elabore o projeto executivo. Então teremos sempre um projeto básico pela Lei 8666. Mas o projeto executivo nem sempre é prévio, porque ele pode ser desenhado a posteriori pela empresa contratada pelo Estado. Então, pensando nisso, eu faço a leitura do quesito. São sempre anexos do edital. O projeto básico? Sim. O orçamento estimado? Sim. A minuta do contrato? Sim. E o projeto executivo? Não. Sempre não. Porque eu posso ter como encargo da empresa contratada a elaboração em concorrência com a execução da obra. Esse é o erro da letra. Agora, são anexos? São. O projeto básico, executivo, agora são sempre? O erro foi o uso do sempre. Letra D. A semelhança do que ocorre nas modalidades de licitação convite, concurso, leilão, facultar-se-á a dispensa total ou parcial dos documentos de habilitação nos casos de contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento. Até aí, o item está perfeito. Isso aqui foi alterado recentemente na Lei 8666. A lei já dizia, nos casos de licitação convite, concurso, leilão, você pode dispensar no todo ou em parte as documentações contidas entre o artigo 28 e 31. Isso já estava na lei. Posteriormente surgiu a possibilidade de você dispensar para pesquisa e desenvolvimento. É aquele cara que vai pegar e fazer um projeto de pesquisa financiado pelo CAPES, CNPq, FINEP, por exemplo. Então ele talvez não tenha toda aquela documentação, aquela burocracia exigida na lei. Ele não vai ter, né? E também não precisa ter, porque pode ser dispensado no todo ou em parte. Mas a lei diz que essa dispensa ocorre em duas situações: para pronta entrega ou, vou ler para você, ou pronta entrega ou quando o objeto não ultrapassa o limite de R$ 176 mil. Não é pronta entrega se orçado em até 176 mil. É pronta entrega, não tem limite de valor. Pode ser R$ 1 milhão, sim, R$ 2 milhões, sim, é pronta entrega. Ou o objeto não ultrapassa R$ 176 mil. A lei ela trouxe o conectivo ou. É uma coisa ou outra, não as duas necessariamente. E o item E qual o erro? Os órgãos e entidades da administração que realizem com frequência devem manter registro cadastral. Sim. Para efeito de classificação das propostas. Gente, o registro cadastral ele existe para quê? Para você reunir os documentos de habilitação. Repito, o artigo 34, que dá início ao artigo 34 ao 36 da Lei de Licitações, vem trabalhando a ideia do CRC, Certificado de Registro Cadastral. Esse certificado de registro cadastral é muito importante. Eu posso acelerar todo o procedimento licitatório, ainda que diante de uma concorrência. Se todas as participantes têm um certificado de registro cadastral, eu já consigo fazer a habilitação de todas, de forma prévia. Já consigo fazer de forma prévia. Se todas as participantes da licitação já estão lá no SICAF, Sistema de Cadastramento de Fornecedores, estão lá com o cadastro de seus documentos habilitatórios, ótimo, eu já passo direto para a fase de julgamento. Mas o registro cadastral não é para classificar ninguém, é para habilitação. Não confunda habilitar com julgar. Esse é o erro. Máximo 1 ano, sendo facultado, todo o resto é verdadeiro. O único erro, e por isso que eu falei que existem questões imbecis aqui, né? Aquela coisa do detalhe, você, caramba, essa questão é uma.
Pô, facultar-se a audiência pública, cara, é obrigatória, sacanagem. Ah, mas o projeto executivo é nem sempre. Poxa, professor, eu até lembrei, é verdade, pode ser realizado depois. Pô, mas não precisava disso. Não precisava disso. Mas agora vocês têm conteúdo para saber quando a audiência pública é obrigatória, quando que o projeto executivo pode ser elaborado depois. Essa é a ideia, que eu posso dispensar no todo ou em parte para pesquisa e desenvolvimento, seja pronta entrega ou quando o objeto não ultrapassar 176 mil, que é o limite do convite, para compras e serviços que não são de engenharia. E também sei que o registro cadastral serve para agilizar o procedimento, porque você pode acabar dispensando a fase de habilitação, porque ela foi prévia, porque já existe um certificado de registro cadastral de todas as participantes da licitação. Eu não vou obrigar que elas tenham, mas se tiverem, ótimo. A gente consegue acelerar o procedimento na concorrência, por exemplo. Então, sétima questão, a resposta foi letra A, baseada no artigo 42. E a última questão, gente, é aquela questão que pavorosa. Sobre prazos e valores é incorreto afirmar que maldade é pura maldade. Se você acertou, parabéns, porque eu vou esquecer dessa questão. Semana que vem eu não lembro mais o gabarito dessa questão. Vou até colocar em negrito aqui para eu poder depois lembrar, porque eu não vou lembrar. Por que você faz isso? Porque a banca Vunesp, ela adora pregar peças. Às vezes a questão ela é de prazo, às vezes a questão ela vem trazendo um valor. É isso mesmo. Então eu quero prepará-los para as questões mais inteligentes, também aquelas questões babacas. Elas também acontecem em concurso público. Vamos à letra A. A lei vem trazendo alguns limites de publicidade. Não consegui nem com consulta. Pois é, vamos lá. Agora você vai entender cada um item desse, Liana. Qual o gabarito da 2 e da 3? Roberta, eu vou, no final dessa transmissão, eu vou pedir para que Diego Steve, que está assistindo desde o início, coloque o gabarito organizado. Deixa eu terminar a transmissão. Diego Steve ou Liana, que estão aqui desde o início, por favor, coloque um gabarito organizado aqui para todos. Repete tanto Liana como Diego, coloca 2 vezes, tá? Para o pessoal ter acesso. Vamos lá, a oitava questão. Na oitava questão, a gente tem lá alguns limites de publicidade do edital, ou mesmo da carta convite, ok? Quando a concorrência envolve técnica ou é empreitada integral, o limite é mínimo de 45 dias de publicidade. Quando não, 30 dias. A tomada de preços, quando envolve técnica, 30 dias. Quando não, 15 dias. O leilão, 15 dias de publicidade do edital. O concurso, 45. E o convite, 5 dias úteis. Então, 45, 30 para a concorrência, 30, 15 para a tomada de preço, 15 para o leilão, 45 para o concurso, 5 dias úteis para o convite. Sempre prazos mínimos, excluindo o dia do início, incluindo o dia do fechamento. Então vamos lá. O limite inferior do prazo da publicidade do edital da modalidade leilão, 15 dias, é idêntico ao limite inferior da publicidade da tomada de preço sob o critério de julgado menor preço, 15 dias. Assim como o limite inferior do concurso, 45 dias, está para o limite inferior da publicidade da concorrência empreitada integral, 45 dias. Verdadeiro. Verdadeiro. B. No curso do convite, as 3 empresas convidadas tiveram suas propostas desclassificadas. Quando todas as empresas são desclassificadas ou desabilitadas, nós estamos a um passo da chamada licitação fracassada. A licitação fracassada é aquela que admite a contratação direta por licitação dispensável. Nesse caso, a administração pública poderá contratar diretamente, desde que previamente confira no mínimo o prazo de 3 dias úteis para a correção de eventuais vícios. Aí você, caramba, peraí. Eu já tive aula dessa matéria e o prazo não é de 3 dias úteis não, professor.
O prazo é de 8 dias úteis, sim. Mas para a modalidade convite, a lei diz que pode reduzir para 3 dias úteis. Então, eu abro 3 dias úteis, no caso de convite, menor vulto, e se as empresas não corrigirem, ou corrigirem e ainda assim forem mantidas condições de desclassificação, eu posso partir para a contratação direta. Então, tratando-se de convite, aquele prazo que vocês aprenderam de 8 dias úteis poderá ser reduzido para 3 dias úteis. Item C. Contrato administrativo no valor de R$100 mil. Decorrente de dispensa indevida de licitação, é criminoso. É crime. Dispensar ou inexigir a licitação fora dos casos previstos em lei é crime, que pode levar a detenção de 3 a 5 anos e multa. Detenção e multa. Os dois. Não é ou multa, e multa. Não inferior a R$2 mil. Não inferior a R$2 mil é porque, Eliana, segundo a lei, a multa ela é no mínimo 5, não, perdão, no mínimo 2%, no máximo 5%. Então a multa a ser aplicada ela é no mínimo 2%, no máximo 5%. Então, não pode ser inferior a 2%, 2% de 100 mil, R$2 mil, o item é verdadeiro. Vamos ao item D. Quando não couber recurso hierárquico em licitação, na modalidade convite, olha a maldade, modalidade convite. Atrás, aqui no item B, na modalidade convite, você não abre necessariamente o prazo para correção de 8 dias úteis. São 3 dias úteis. E aí depois você pode decretar a licitação fracassada e contratar diretamente por licitação dispensável. No item D, quando não cabe recurso hierárquico, você abre a representação. Em quantos dias? 5 dias úteis. Não é isso? Não é isso, tratando-se de convite. No caso de convite, o prazo é de 2 dias úteis. Olha só, tá vendo? Olha só. Eu fiz a questão hoje. Professor, 2 dias úteis? Acredita que eu vou ter que olhar lá o artigo 109? Olha como esse tipo de questão não mede absolutamente nada. Eu vou lá no artigo para ler. Em se tratando de licitação efetuada sobre o convite, os prazos estabelecidos nos incisos 1 e 2, recurso hierárquico, representação, e no parágrafo 3º desse artigo, serão de 2 dias úteis. Eu falei, será que são 2? Na minha cabeça veio o prazo de 2, mas eu falei, deixa eu conferir, né, para não falar besteira. Então, não são 5 dias úteis, são 2 dias úteis no caso de convite. E não sendo convite, 5 dias úteis. Seja para recurso, seja para representação. Doeu na alma? Sim, doeu. Dói na minha, Liana, fazer isso, mas eu tenho que fazer. Item E. Os pagamentos de despesas em até 17.600 deverão ser efetuados em até 5 dias úteis, contado da apresentação da fatura. Aí você... Artigo 5º, é o artigo 4º da lei. Aí você... Deverão ser efetuados em 5 dias úteis, 17.600. 17.600 é 10% na modalidade convite. É o que diz a lei. Se até o limite do inciso 2 do artigo 24, você tem que pagar em até 5 dias úteis. Cara, pavorosa a questão. E inciso 2 do artigo 24 é 10% na modalidade convite. E o convite hoje para bens que não são de engenharia ou compras, 176 mil. 10%, 17.600. Então, até 17.600 tem que pagar em até 5 dias úteis. Perfeito? Então, voltando aqui, primeira questão, letra E. Segunda questão, letra A. Primeira questão, letra E, porque é princípio da responsividade. Segunda questão,
Letra B, porque a empresa não pode aplicar sanção, porque é pessoa jurídica de direito privado. Isso não pode ser delegado. Terceira questão foi letra B, letra D, não é isso? Letra D de dado. Vocês escorregaram no último item. A Câmara tem personalidade judiciária, mas para a defesa de suas próprias prerrogativas. Quarta questão. A quarta questão foi letra A. A quinta questão foi letra C. Sexta questão foi letra E. Sétima questão foi letra A. Oitava questão foi letra D de dado. E aqui eu me despeço. Desejo a você um concurso maravilhoso. Não fica chateado comigo, né? Provavelmente hoje minha mãe vai pegar, vai me ligar: filho, a orelha de sua mãe está coçando. Será que estão falando mal da sua mãe? Não xinga a pobre da minha mãe. Ela não tem culpa de minhas maldades. Não tem culpa mesmo. Tadinha dela. Eu sei que eu sei que o simulado não foi assim tão fácil, não foi fácil, mas sempre pensem no simulado como sendo o conteúdo. Cara, sério, terminou o simulado, você não entendeu? Mentira. Você entendeu. Você entendeu. Você errou? Errei. Mas agora você entendeu o conteúdo? Entendi. O mais importante do simulado não é a questão, mas o conteúdo que envolve a questão. E quando eu faço isso aqui, eu até falei com meu irmão, falei assim: pô, mano, vai ter feijoada hoje. Eu acordei 5h30 da manhã, aí falei pra ele: pô, vai ter feijoada. Pô, mano, tô meio sem saco, cara. Eu acho que eu vou pegar questões que já caíram em concurso público. E aí eu mandei um WhatsApp pra ele, depois de 2 horas. Falei assim: porra, mano, não aguentei não. Tô elaborando as questões. Porque é muito bom fazer isso aqui, tendo a certeza de que o mais importante é o conteúdo. Eu não faço isso para ferrar vocês ou frustrar vocês. Eu faço isso para passar o maior número de conteúdo, o maior conteúdo possível. Dentro de 8 questões, vocês têm aqui milhões de assuntos reunidos num item só. Eu vou encaixando várias coisas para que no final você tenha mais conteúdo para a sua prova. Não é para que você gabarite. Porque se eu fizer um simulado real da VUNESP, vocês vão acertar 90% a 100%. Vou até fazer essa brincadeira, Diego Chico. Eu vou fazer um simulado real e vou postar para vocês. Vou falar: Fernanda Sandi, poste esse simulado real para a turma. Vou fazer um comentário escrito. Ela vai postar o simulado, depois eu posto o comentário escrito. Vocês vão acertar 90% a 100% do simulado real, porque vocês já têm muito conteúdo. Agora, quando a questão é tranqueira, mais tranqueira, a coisa realmente fica um pouco mais complicada. Uma linguagem, às vezes, não muito acostumada, tipo, caramba, apreciar, julgar, sacanagem, não é classificação, é habilitação por sacanagem. Mas essa sacanagem leva você a ficar chateada, nunca mais vai errar. Isso acontecia comigo. Pô, caraca, o cara trocou aqui, o Lugon fazia isso. Pô, lei por legislação, pelo amor de Deus, cara. Tá escrito que é a legislação tributária e ele falou que era lei. Né? E aí isso caiu na prova uma vez para mim. Graças a Deus o Lugon fazia aquilo. Pô, caía lá, negócio lá de um professor lá de direito administrativo, aí isso nunca vai aparecer, motivação aliunde. Tá de brincadeira esse cara, né? Aí começou a cair motivação aliunde em prova. Então assim, talvez não caia na sua prova agora, mas serve para você ter esse conteúdo guardado. Fiquem com Deus. A live vai ficar disponível? Roberto, acredito que sim. Eu não vou concluir, não vou apagar, deve ficar por aqui. Fique com Deus, uma excelente semana, excelente terça-feira. Aqui no Rio ainda é feriado. Me dediquei aí para tentar fazer uma apresentação boa para vocês desse simulado. Fazer questão inédita demora. Eu demorei 4 horas para fazer esse simulado para vocês. Li e reli depois, antes de mandar para a Fernanda. Fernanda, se uniu o simulado. Porque tive que ler.
Pode ter um deslize ou outro, depois vocês mandem para mim, né, porque não sou banca examinadora. Então, isso aqui eu não concordei, não ficou claro, a gente vai lá, anula, modifica, mas muito obrigado mesmo. Desejo a vocês uma excelente prova. Gostaria muito de encontrar vocês onde lá no dia. Vai ter uma revisão de véspera, mestre Silvio Sandi, toda a equipe dele, também vou estar lá, na véspera para a prova da VUNESP. Eu vou estar em Salvador fazendo uma revisão final para a Secretaria de Fazenda, e mestre Silvio falou assim: ô Buda, consegue viajar para ir para São Paulo ou você vai estar muito cansado? Eu falei: para onde? Cansado? Eu posso ter virado à noite, mas eu vou estar lá em São Paulo para fazer essa revisão com vocês. Vou preparar uma revisão excelente em direito administrativo, em direito constitucional, para que acertar as coisas no dia da prova de vocês. Fique com Deus, uma excelente terça-feira, um excelente estudo, uma excelente prova, e nos encontramos aqui, seja no canal do Espaço Fiscal Silvio Sandi, seja lá no Instagram, né? Vou estar aqui comparecendo mais vezes, e Sandi, Fernanda, Silvio, Otávio, família Sandi, obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui com a turminha, com essa turminha que é muito boa, né? Edson, Diego, Celso, Roberto, estou conhecendo agora, Liana, Brunão passou aqui, galera boa. Muito obrigado, pessoal, fique com Deus e até uma próxima transmissão, até um próximo simulado. Simulado não, professor, quero não. Aparece aqui para falar da matéria, mas não traz simulado não. Antes da prova, vocês vão ter simulado sim, um simulado real. Vocês vão ter um simulado real e vocês vão gostar, não vai ser nada frustrante não. É algo que vai reproduzir a sua prova. Um beijo e até a prova.